A Bíblia é o alimento para a vida espiritual, a Bíblia é o maná espiritual. O que nós vamos ministrar esta manhã é uma instrução bíblica para nossas vidas como líderes e principalmente para os governantes. A Bíblia, ela tem lições que você deve apanhá-la para si e aplicá-la, e lições que você não deve praticar de hipótese alguma, exemplos que você não pode seguir, mas está ali. Histórias de homens que tiveram suas vidas falidas, tiveram suas vidas, seus caráteres, as suas histórias derrotadas, mas está aqui. Exemplos para nós não seguirmos, homens para nós não sermos, não nos tornarmos, postura que nós não devemos ter. A Bíblia também fala disso. A Bíblia, ela traz retratos do sucesso, do insucesso, de como vencer e também de como ser derrotado. Portanto, Deus me deu uma palavra, eu quero compartilhar com os senhores. Amém? Curva a cabeça. Pai, quero te agradecer pelo privilégio de estar aqui, rendendo graças ao seu nome que está acima de todo nome. Louvar o Senhor pela bondade que está no nosso meio. Essa bondade é fruto das suas misericórdias, porque são elas, ó Deus, a causa de nós não sermos consumidos. A cada manhã as tuas misericórdias se renovam sobre nossas vidas. O Senhor já está falando desde o primeiro minuto que nós começamos esse culto. Peço a Ti que continue falando em nosso meio. Em o nome de Jesus. Amém. 2 Crônicas, capítulo 23, versículo 16. Nós vamos ler três textos para sintetizar todo o contexto, porque não dá para ler todo o contexto bíblico. Vocês podem acompanhar aqui, ó. Vai aparecer aqui atrás, ó, atrás de mim aqui. A mesma versão que eu leio aqui vai aparecer atrás de mim aqui. 2 Crônicas, capítulo 23, verso 16. E Joiada fez aliança entre si e o povo e o rei, para serem eles povo do Senhor. Capítulo 24, versículo 1 e versículo 2. Capítulo 24. Tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar. E 40 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Zíbia, de Bérseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias o sacerdote Joiada. Agora o versículo 25 do mesmo capítulo. E retirando-se dele, porque em grandes enfermidades o deixaram, seus servos conspiraram contra ele por causa do sangue do filho do sacerdote Joiada. E o mataram na sua cama, e morreu. E o sepultaram na cidade de Davi. Porém, não o sepultaram nos sepulcros dos reis. Esse texto, ele traz, ele chama a nossa atenção por dois personagens centrais. Um é o sacerdote, por nome Joiada, e outro é um rei, por nome Joás. Se atentem bem à figura desses dois homens. Um líder espiritual e um governante, um líder do povo. Rapidamente, quem foi o Joiada? Joiada foi sacerdote, casado com uma mulher chamada Josebate, filha de um rei. Joiada, ele exerceu essa autoridade espiritual sobre Judá. Foi genro de um rei chamado Girom. E Joás, rei de Judá, filho de Acasias, neto de uma mulher chamada Atalia e esposo de Josebate. Joás viveu 47 anos e Joiada viveu 130 anos. Só isso já define um pouco o tempo de histórias dos dois. Nós não vamos trabalhar na biografia porque não vale a pena, mas vamos trazer um contexto da vida desses dois, rapidamente, para vocês entenderem o texto, né? É muito importante quando você for ler a Bíblia, não pinça texto da Bíblia. Isso é grave, porque texto fora do contexto gera pretexto para você dizer e interpretar o que você quiser. Então, ler o contexto da história é muito importante para você compreender a história, aplicar isso na sua vida
no seu cotidiano. Então vamos ver o contexto da história desses dois. Capítulo 22, versículo 10, de 2 Crônicas. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a semente real da casa de Judá. Porém, Josebate, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, e tirou dentro dos filhos do rei a quem matavam, e o pôs com a sua ama da câmara do leite. Assim, Josebate, filha do rei Jeroão, mulher do sacerdote Joiada, porque era irmã de Acasias, escondeu de Atalia, de modo que o não matou. E esteve com eles escondidos na casa de Deus 6 anos. E Atalia reinou sobre a terra. Atalia, mãe do rei Acasias, depois que o seu filho morreu, ela usurpou o trono. E para usurpar o trono do filho, para ela sentar no lugar do filho, ela teve que matar os filhos, ou seja, os netos dela. E ela saiu exterminando toda a descendência real, com exceção Joás. Por quê? Porque a sua tia pegou o menino no colo, levou para o templo, entregou na mão do marido e disse: ó, cuida dele. Então o Joás, o bebê Joás, foi cuidado por um sacerdote por nome Joiada, até os 6 anos de idade. Esse menino cresceu no templo de Deus. Esse menino cresceu comendo na mesa com um líder espiritual, com uma autoridade espiritual, com um ungido de Deus. E a avó dele assumiu o trono, sentou no trono como rainha. Essa história traça um parâmetro muito interessante com a história de Saul, Davi. Mas vamos lá, vamos continuar para vocês entenderem o que acontece depois de 6 anos. Há uma comoção nacional. Os hebreus sabiam que estava sendo governado por um ímpio, por uma pessoa que não tinha aliança com Deus, por uma pessoa que não era promessa de Deus para sentar naquele trono. A Bíblia diz que quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo geme, e o povo estava gemendo, porque havia impiedade naquele trono. Já começa pelo coração da avó e matar todos os netos, para assumir o trono. E 6 anos depois, o Espírito de Deus traz ao coração do sacerdote, dizendo o seguinte: pega esse menino, 7 anos de idade agora, e levanta ele como rei, coloca ele no trono, coloca ele lá, porque eu escolhi ele, não Atalia, eu escolhi ele. Então há uma comoção nacional. 7 anos após a morte do seu pai, então Joás vai para o trono. Capítulo 2, capítulo 23, verso 3. Nós vamos aprender com a Bíblia. Capítulo 23, verso 3. E toda aquela congregação fez aliança com o rei na casa de Deus. Preste bem atenção, a aliança ela foi feita não na Câmara dos Vereadores. A aliança ela foi feita, não foi no Tribunal de Justiça. A aliança entre o povo e o rei foi feita na casa de Deus. Vamos deixar muito claro isso. Toda a aliança constituída a partir de Deus para com os homens acontece na sua casa, não na casa dos homens. O que é a casa de Deus, pastor? A casa de Deus ela é representada pelos templos móveis de Deus. Quem são os templos móveis de Deus? Eu e você. Quando nós nos reunimos, está constituída, está levantado a casa de Deus. Essa reunião poderia ter acontecido numa praça, num campo de futebol, mas ela não deixa de ser casa de Deus, porque aqui há templos do Espírito Santo. Pois bem, continuando o texto. E toda aquela congregação fez aliança com o rei na casa de Deus. E Joiada lhes disse: eis que o filho do rei reinará, como o Senhor falou a respeito dos filhos de Davi. Então foi um decreto espiritual, foi um decreto para a descendência de Davi, seus filhos, Davi. Filho é uma expressão que se dá para quando a Bíblia adota isso no sentido de genealogia. Jesus é chamado filho de Davi, a raiz genealógica. Pois bem, então nós temos aqui um cenário onde um novo governo é estabelecido em Judá. Quem está entendendo diz amém.
nós temos um cenário onde a congregação estabelece aliança com o novo governante, ou seja, o povo estabelece uma aliança com o novo governante. E como eu disse, não havia mais lugar mais seguro para se firmar essa aliança, não havia lugar mais forte, mais preciso para se forjar uma aliança do que na casa de Deus, na presença do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E isso aconteceu. Mas, para que o justo possa governar, o injusto precisa ser removido do lugar que é ocupado. Um lugar que será ocupado pelo justo. Para que o justo possa governar, o ímpio tem que ser retirado daquele lugar. Não há possibilidade de conjugarmos verdade com mentira. Os dois não conseguem ficar no mesmo lugar. Santidade com impiedade não combina. Justiça com injustiça também não dá certo. Então, para que um governante justo possa sentar sobre o trono, o governante injusto tem que ser removido, tem que ser retirado de lá. Capítulo 23, versículo 12. Ouvindo, pois, Atalia, a voz do povo, que corria para louvar o rei, veio ao povo à casa do Senhor. Ela foi lá na casa de Deus, ela chegou lá no templo para ver o que estava acontecendo. E olhou, e eis que o rei estava perto da coluna à entrada, e o chefe e as trombetas junto ao rei, e todo o povo da terra estava alegre, e tocava as trombetas, e também os cantores tocavam instrumentos, músicos, e davam a entender que se deviam cantar louvores. Estava uma festa, havia uma alegria no meio do povo. O rei, segundo o coração de Deus, estava sendo empossado, estava tomando o seu devido lugar. Apesar do menino jovem, menino ainda, mas havia alegria, havia música, havia festa, o povo estava feliz dentro da casa de Deus. E a falsa rainha, a usurpadora, chegou na porta do templo, na condição de vítima da situação, na condição de coitada da situação, tipo, o que é que está acontecendo aqui? Vê tudo aquilo e fica desesperado. E olha só o cinismo da mulher. Veja só. Músicos davam a entender que se deviam cantar louvores. Então Atalia rasgou as suas vestes e clamou: traição, traição. Porém o sacerdote Joiada tirou para fora os capitães que estavam postos sobre o exército e disse: tira essa mulher para fora das fileiras, que a seguir morrerá a espada. E quem a seguir morrerá a espada. Porque disseram o sacerdote: não a matareis na casa do Senhor. E eles lançaram as mãos, e ela foi à entrada da porta dos cavalos, da casa do rei, e ali a mataram. Para explicar para você o seguinte: a cidade é cercada de muros. De acordo com a distância entre uma porta e outra, sempre há uma porta de entrada. E cada porta tem um nome. Tira essa mulher para fora, leva ela para bem longe e mata ela. Essa foi a consequência para o mal dela, o pecado que ela cometeu, o erro que ela cometeu. Mata ela. Era assim que se resolvia as coisas naquele tempo. O código de Tabelião, o código de Hammurabi, o código mais antigo da história humana, se define assim: se vive pela espada, morrerá por ela. Olho por olho, dente por dente. E só Jesus veio desconstruir essa lei. Só Jesus veio mudar isso. Mas funcionava assim. Mas nós temos então o ímpio sendo retirado do trono, para que o justo possa sentar nesse trono. Mas tem uma coisa muito importante que nós temos que aprender: que para que Deus seja o centro desse governo, alguns princípios precisam ser estabelecidos. Vocês precisam entender, governantes, senhores, Deus não governa sem princípios. O governo de Deus está debaixo de princípios. E é isto que a mensagem quer produzir no coração de vocês. Princípios que são inegociáveis. Há princípios que são inegociáveis, se tratando das coisas de Deus. Então o tema dessa mensagem, eu trouxe a introdução para que vocês pudessem entender para onde nós vamos. O tema dessa mensagem é: quem não ouve a Deus, ouve qualquer um.
Grava bem isso, Robson. Mauro, quem não ouve a Deus, ouve qualquer um. Esse é o tema da mensagem. Para você que nos assiste, quem não ouve a Deus, ouve qualquer um. Isso vale para todos nós. Isso vale para todos nós. Vamos para os princípios. Primeiro deles, para que Deus seja o governo, o centro desse governo, todos precisam ser apenas um povo, o povo de Deus. Todos precisam ser apenas um povo, o povo de Deus. Nós estamos falando aqui ser evangélico, ser católico, ser espírita. Não, o povo precisa ser povo de Deus, todos. Capítulo 23, verso 16. E Joiada fez aliança entre si, o povo e o rei, para serem eles o povo. Pois bem, não eram eles o povo do sacerdote. O povo não pertencia ao sacerdote. O povo não pertencia ao rei. O povo pertencia a Deus. Vem cá comigo, ó. Quando Jesus me chamou, e chamou esses pastores aqui, ele disse assim: vocês me amam? E nós respondemos: sim, Senhor. Aí ele disse: então, apacentem as minhas ovelhas. Então deu a entender que nós, pastores, nós não somos donos de ninguém. Nós não temos propriedade, posse de ovelha alguma. Todas são do Senhor. Todas. As ovelhas do Senhor, os pastores são do Senhor, os reis são do Senhor. Mas para que isso fique muito claro, os princípios têm que ser estabelecidos. E Deus tem que ser o centro disso tudo. Deus tem que estar no centro disso tudo. Então o sacerdote Joiada falou: bom, vamos começar um novo governo. Saiu a inescrupulosa Thalia, as trevas foram removidas aqui. Mas só tem um jeito desse governo dar certo: se Deus estiver no centro desse governo. Então ele chamou o povo, chamou o rei e firmou uma aliança. É o que está acontecendo aqui essa manhã. É o que está acontecendo aqui. Você pode dizer amém? Aleluia. Foi necessário forjar essa aliança. O segundo princípio, para que Deus seja o centro desse governo: o paganismo, a idolatria, a mentira precisa ser derrubada no meio do povo. Vem comigo, capítulo 23, verso 17. Está passando aqui, né? Isso. Depois, todo o povo entrou na casa de Baal. Baal era um deus pagão naquele tempo. Baal era um deus da mentira. E a derribou. Eles quebraram os seus altares e as suas imagens, e a Matã, o sacerdote de Baal, mataram diante dos altares. Ou seja, remove do altar, remove do trono o ímpio, mas remove do nosso meio também todas as mentiras deixadas pelos ímpios. E esse é o seu desafio. Porque vocês vão entrar em um ambiente que já está viciado com a mentira. E por mais que você renove as pessoas, isso não muda. Você vai ter que renovar a casa. Porque quando você renova a casa, quem se adapta à casa antiga fica um pouco incomodado com aquilo. Ou ele se adapta à casa ou ele cai fora. Ou está no princípio ou está fora. Ou vive a verdade ou está fora. Seja quem for, seu melhor amigo, seja o parente do promotor, o filho do juiz, seja quem for, princípios são inegociáveis. Não tenha medo de dizer não, não quero, não vai sentar aí, está fora. Ou faz a vontade de Deus que colocou no seu coração, ou está fora. Aleluia. É isso. É isso.
Quando você pega a história dos reis de Judá, é uma sucessão de reis que só fizeram besteira um atrás do outro. Por quê? Porque não estabeleceram princípios, não forjaram princípios. Porque são os princípios que determinam os nossos valores. São os princípios que determinam quem seremos, o que faremos, para onde iremos. E o sacerdote disse: ei, parou tudo. Antes de você dar uma sentença a favor do povo, para o nosso bem, antes de você baixar um decreto, qualquer coisa que seja, vamos estabelecer os princípios aqui. Vamos firmar aliança com Deus. Agora tem um risco. Porque quando um governante faz isso, ele tem que prestar conta para duas pessoas. Primeiro para Deus. Eu sempre digo que é muito bom, às vezes, cair na mão do diabo. Porque quando você cai na mão do diabo, quem te tira de lá é Deus. Mas cair na mão de Deus, quem é que te tira de lá? Quem é que te remove da mão de Deus? Então firmar aliança com Deus é prestar conta para Ele. Por que existe o ateísmo? O ateísmo só existe porque houve em algum momento da sociedade uma necessidade de não prestar conta para ninguém. Então a filosofia, a ideologia ateísta é o quê? Faço de tudo que eu quiser, vivo de qualquer jeito, não preciso prestar conta para ninguém. Agora, a partir do momento que você passa a crer em um Deus, você vai ter que prestar conta a esse Deus. Aí já não dá mais para fazer o que quer. Não é, pastor? Não dá mais. Mas continuamos. A verdade precisa ser estabelecida. E a verdade não se estabelece onde a mentira reina. Não. Se a mentira reina, verdade nenhuma vai se estabelecer. Para que a verdade possa se estabelecer, a mentira precisa ser destronada. A mentira precisa ser arrancada, precisa ser tirada na raiz. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. Um povo que estava sofrendo por causa de mentiras. E agora o sacerdote diz: não, vamos arrumar isso. Então, queridos, um governante que ouve a Deus faz aquilo que é reto diante de Deus. E nós vamos ver alguns exemplos aqui. Vamos lá, capítulo 24, versículo 2. E fez Joás é o rei, o que era reto aos olhos do Senhor. Agora escuta isso. Eis o problema. Fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. A presença do sacerdote Joiada na vida do rei Joás figurava a presença de Deus na vida do rei. Pois nesse tempo, como diz Hebreus capítulo 1, Deus não falava através do Espírito Santo no coração de todos. Deus falava através de duas pessoas: sacerdotes e profetas. Então a figura do sacerdote nesse tempo representava a presença de Deus na vida de alguém. Só que quando nós lemos esse texto, para quem gosta de ler Bíblia, e o texto termina dizendo: e Joás fez o que era reto todos os dias do sacerdote Joiada, isso já nos levanta uma pulga atrás da orelha, já fica preocupado. E os demais dias? Mas enquanto o sacerdote estava do lado dele, enquanto o profeta estava do lado dele, significa que o ouvido do rei, os ouvidos dele estavam inclinados a ouvir Deus. Estava inclinado a ouvir a voz de Deus. Por isso que eu digo para você que está nos assistindo, você que adotou a ideia de se viver em casa, assistindo culto pela internet, se tornou um desigrejado, não quer saber mais de igreja, de pastor, não quer saber mais de ser pastoreado. Meu filho, quem anda sozinho é lobo. E eu não ouvi lobo ser pastoreado por ninguém. Você precisa urgentemente entender que estar junto, estar no meio do povo, é necessário para o seu crescimento espiritual,
é necessário para a nossa vida do dia a dia. Mas, quando um governante ouve a voz de Deus, suas ações são guiadas por Deus. Como é que eu faço isso, pastor? De repente vocês me perguntam, como é que eu faço isso, pastor? Antes de qualquer decisão que você for tomar, dobra o joelho e ore. Porque, a exemplo desse tempo, o sacerdote dos sacerdotes está aqui. E ele quer ficar do teu lado todos os dias da sua vida. E seria muito interessante ler assim. Volta para mim, versículo 2. Capítulo 24, versículo 2. E fez Robson que era reto aos olhos do Senhor todos os dias da sua vida ao lado de Jesus. É maravilhoso, mas isso é a coisa mais maravilhosa que nós possamos entender e compreender na sua vida. Todos os dias estarei convosco, até a consumação do século. Palavra de Jesus, todos os dias estarei convosco. Todos os dias. Todos os dias. Então, como é que eu faço isso? Como é que eu consulto Deus? Dobra o seu joelho e ora. Fecha a porta do seu gabinete, avisa o secretário, diz, transfere ligação para mim. Vou orar, tem um decreto para assinar aqui. Revogo, promulgo, assino ou não assino? Busca Deus. Muitas vezes Deus não vai responder na hora, não. Muitas vezes você vai ter que informar o pessoal, espera um pouco, vou para minha casa, estou indo para algum lugar, eu preciso sentir paz dentro de mim. Eu preciso sentir paz dentro de mim. Faça as coisas assim, sendo influenciado pelo Espírito Santo, no nome de Jesus. O governante que ouve a Deus, suas ações são guiadas por Deus. Veja, o que é ouvir Deus? Capítulo 24, versículo 4. E sucedeu depois disso, que veio ao coração de Joás renovar a casa de Deus. Coisa maravilhosa. Atalia tinha destruído com a casa de Deus. Essa casa de Deus aqui é o templo. O templo que foi levantado. Destruíram a casa de Deus. O rei, cheio de alegria por ouvir Deus, reconstrói a casa de Deus. E não para aí, versículo 8 do capítulo 24. E deu o rei ordem, e fizeram uma arca, e a puseram fora da porta da casa de Deus. E publicou em Judá, em Jerusalém, que trouxesse ao Senhor ofertas que Moisés, o servo de Deus, havia imposto a Israel no deserto. Um rei que ouve Deus, quer agradar a Deus, nesse tempo, obviamente. Obviamente, as atenções dele eram agradar a Deus, e a forma que ele poderia fazer isso era intimar o povo, convidar o povo a servir a Deus, a adorar a Deus no templo. Isso ia fortalecer muito o seu governo. Além de ele restaurar a casa de Deus, ele ensina o povo a ofertar, ele ensina o povo a pagar impostos, para que haja recurso, para que a casa de Deus seja restaurada. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa é você pagar o seu imposto e saber que aquele dinheiro está sendo aplicado para o seu benefício e o benefício da sua família. Saber que aquele dinheiro está sendo aplicado, está caindo na mão de homens justos. Você paga com alegria, você fala, a saúde na minha cidade é bênção. A educação na minha cidade é bênção. A segurança na minha cidade é bênção. O imposto que eu pago é bênção. É isso que nós entendemos num conceito aonde um governante com o coração inclinado em Deus produz. Glória a Deus por isso. Só que Joiada morre. O sacerdote morre. Versículo 15. Envelheceu Joiada e morreu farto de dias. E era de idade de 130 anos quando morreu. Robson, pastores, 130 anos. Que vida longa, pastor Juliano. Que vida longa. Só que Joás comete alguns erros com a morte de Joiada. Primeiro erro, não deu a Zacarias, o filho de Joiada, que era profeta, o direito de assumir o lugar de sacerdote. Quando o pai morreu, o que o rei devia ter feito? Chama lá o Zacarias, vem cá. A partir de hoje você é um novo sacerdote, filho. Você agora vai ser o novo sacerdote que no lugar do teu pai, porque eu não vou andar sozinho, não.
Não. Eu quero um homem de Deus aqui do meu lado. Eu não vou andar sozinho, não. Fica aqui comigo. Ele não fez isso. Não fez isso. Segundo, com a morte de Joiada, ele permitiu que fossem lá no palácio, abrissem os portões do palácio. A figura do sacerdote na vida do rei representa também, além da presença de Deus, representa a segurança para aquele governo, representa muros para aquele governo, representa portões para aquele governo, representa quem pode e quem não pode entrar nessa casa. Porque afinal de contas, na casa do rei não entra qualquer um, na mesa do rei não senta qualquer um. E quando eu ouço as pessoas dizerem assim, o Robson é do povo, me dá um pouco de medo. Porque uma coisa é você estar no meio do povo, outra coisa é você ser do povo. Deus te constituiu para ser propriedade dele, não do povo. Deus te chamou para ser obra dele para o povo, trabalhar no meio do povo, agir em favor do povo, mas não ser igual a eles, porque lá fora tem adúlteros, mentirosos, ladrões, corruptos, que são chamados de povo. Então não é qualquer um que pode sentar na tua mesa, comer com você, beber com você, ou chorar com você. Não é qualquer um. Pois se uma vez qualquer um fizer isto, você está disposto a ouvir qualquer um. E quem ouve qualquer um não ouve a Deus. Coloque isso no seu coração. Deus te deu essa oportunidade. Deus te deu essa chance. E dará outras. Levará vocês a lugares mais altos. Mas Senhor, não me faça um joio no meio do joio, mas me faça trigo no meio do joio. Você pode aplaudir Jesus? Aplauda Jesus. Aplauda Jesus. Você poderia dizer assim, pastor, você poderia ter pregado uma mensagem um pouco mais de ação de graça, um pouco para mexer mais com o ego das lideranças, dar uma massageada no... Eu não tenho isso. Eu não faço isso com ninguém. Eu falo aquilo que Deus colocou no meu coração. Porque muitas pessoas você vai encontrar por aí que vai massagear o seu ego e dizer aquilo que você quer ouvir. Mas não é só eu não, aqui tem muita gente séria. Não tenha medo. Não tenha medo de ouvir o que Deus quer falar. Porque Ele só instrui, adverte e repreende os seus filhos, porque Ele ama. Vamos continuar. Então a presença do sacerdote figura a presença de Deus. A presença de Deus representa a fortaleza. Aleluia por isso, glória a Deus. Muito bem. Abriu o portão e começou a vir gente. Versículo 17, capítulo 24. Porém, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá, prostraram-se perante o rei. Agora veja aonde está o problema. E o rei os ouviu. A história de Israel é marcada, a história de Israel. Chama um judeu, senta com ele, bate um papo com ele, ele vai te contar. Ou lê a Bíblia, está na Bíblia. Por causa de um rei, por deitar os seus ouvidos para qualquer um, a nação de Israel, que era uma tribo, se dividiu em duas, rachou. Até hoje, as guerras no Oriente Médio é fruto dessa divisão. As crises que acontecem no Oriente Médio é fruto dessa divisão. Por quê? Porque deitou o ouvido para ouvir qualquer um. E foi o que aconteceu. Começou a chegar gente, cada um com uma ideia nova, cada um com um conselho novo. Por que é que essas pessoas não procuraram o rei Joás antes? Por que é que essas pessoas não foram lá no gabinete dele, lá na sala dele, falar com ele antes? Porque havia um sacerdote, havia a presença de Deus. E quando há a presença de Deus, os mentirosos, os ladrões, os corruptos têm medo de chegar perto. Rob, você não precisa fazer força. Você não precisa, Mauro, vocês não precisam fazer força. O próprio Espírito Santo te blinda, cuida de você. O próprio Espírito Santo põe para fora. Aleluia.
Uma vez eu ouvi uma frase do pastor Marcílio, meu amigo, aqui num café de pastor. Ele disse assim: pastor William, os rebeldes caem sozinhos da árvore, fruto podre cai sozinho, você não precisa tirar. E é verdade, é verdade. Quando a sua vida é guiada pelo Espírito Santo, os frutos podres que estão à sua volta caem sozinho. As pessoas tropeçam sozinho, as mentiras são desmascaradas sozinhas. Vamos lá então, deixar de ouvir a Deus é apostatar de Deus. Apostatar vem de uma palavra grega que significa romper, quebrar, se afastar. Usam muito um termo no meio pentecostal, desviado. Desviado não é apostatar. Desviado é um sujeito que está desiludido, está sem combustível. É um carro sem gasolina que parou no meio do caminho. É um camarada que perdeu a rota. Ele ia para o norte e foi para o sul. O apóstata não. O apóstata é aquele que vomita e torna a comer o próprio vômito. É o cão que volta para o seu vômito. Esse é o apóstata. É o que volta a praticar as velhas coisas. Quem não ouve a Deus se torna um apóstata. Eu conheço pastores apóstatas. Eu conheço líderes apóstatas, empresários apóstatas. E a Bíblia diz que nos últimos tempos, muitos se apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Nunca houve na história na geração humana, a quantidade de apóstatas que tem nos dias de hoje. Pessoas que romperam com Deus. Pessoas que abriram mão de tudo e foram embora. Por quê? Porque começou a ouvir o mundo, deixou de ouvir Deus. O desviado, veja isso. Se eu tiver errado aqui, vocês podem corrigir. O desviado, por mais desviado que ele seja, ele está lá praticando as velhas coisas. Algo dentro dele está dizendo assim: volta para a casa do pai. Volta. Ei, volta. Está errado o que você está fazendo, meu filho. Volta. E ele volta para casa arrebentado. Ele sabe que aquilo que ele fez não é certo, não está legal. Deixar de ouvir a Deus é apostatar de Deus. Deixar de ouvir a Deus é se tornar vulnerável ao mal. Quem não ouve a Deus sofre qualquer tipo de consequência e retaliação. Um resfriado manda ele para a cama. Qualquer coisa é motivo de queda. Qualquer tropeço é um buraco à frente. Deixar de ouvir Deus é governar sobre aquilo que você enxerga. E exatamente aquilo que você não enxerga serão as coisas que vão te derrubar. Porque quando eu ouço Deus, Ele consegue, através do seu amor, mostrar para mim exatamente aquilo que eu não vejo. Porque Deus enxerga aquilo que nós não enxergamos. Então deixar de ouvir Deus é agir com a força dos próprios braços e dos olhos. Deixar de ouvir Deus é viver e governar contando com a sua própria sorte e com a sorte dos outros. O segredo é ouvir Deus. O segredo é ouvir Deus. Então, quais os efeitos? Qual os efeitos para quem deixa de ouvir Deus? Versículo 18. E deixaram a casa do Senhor, Deus e seus pais, e serviram às imagens do bosque e aos ídolos. Então veio grande ira sobre Judá e Jerusalém por causa desta culpa. Olha os efeitos de deixar de ouvir Deus. Você observa que o versículo 17, ou melhor, que o versículo que nós lemos anteriormente diz que ele começou a ouvir os príncipes. E por causa disso, eles deixam a casa do Senhor. A casa do Senhor, que o próprio Joás tinha reformado, eles abandonam a casa do Senhor. Sabe aquelas imagens de Baal, os altares, os postes ídolos? Naquela época se levantava ainda, tem assim nas culturas chinesas, tem muito isso. Poste mesmo, ídolos, com imagens lá no alto, toda desenhada, com imagens de deuses. Pois bem, eles se curvavam e adoravam, voltaram a adorar esse Deus. Ou seja, o povo apostatou da fé. Agora, o que me chama a atenção, qual foi a causa disto?
influências externas. Influências externas. Deus trabalha a partir da influência interna para o externo. O diabo trabalha a partir das influências externas para o interno. O diabo não tem poder de colocar nada dentro de você. Dentro de você. O diabo ele não tem poder. Ele não tem poder nem de anjo, quanto mais querer ser Deus. Ele perdeu os atributos de anjo. Os anjos têm atributos que é deles. Um anjo pode personificar. Já viu isso? Em acidente, pessoas são livres, são salvas em acidente. Falam, vê um homem aqui, me tirou daqui, o carro pegou fogo. Cadê o homem? Ele não é o homem, sumiu o homem. É o anjo. Pois bem, essa capacidade de se transformar em homem, Satanás perdeu. Ele não consegue se materializar, ele não consegue se tornar real, visível para nós. Então ele tem que usar duas coisas. A opressão, que é te apertar. O que é a opressão? Apertar. Você já se sentiu oprimido, Robson? Eu já. Pega uma bola de futebol e aperta. Aperta, isso chama opressão. Aperta. Ele vai oprimindo. Se ele conseguir ultrapassar as barreiras da opressão, aí é possessão. Então o diabo tem duas formas de agir: oprimindo e possuindo. E Satanás vem de fora para dentro. Então o que é que desceu no coração de Joás? Aquilo que ele pegou de fora para dentro. Aquilo que sopraram dentro dos seus ouvidos. Aquilo que falaram para ele. Nós perdemos muitas pessoas boas no governo Bolsonaro. Nós não, que eu não faço parte do governo dele, eu só estou dizendo nós no sentido Brasil. Pessoas boas deixaram de estar com ele. Por quê? Porque ele inclinou o ouvido para pessoas erradas. Em contrapartida, muitas pessoas ruins deixaram de andar com ele. Por quê? Porque ele inclinou o ouvido para as pessoas certas. E muitas vezes nós nos tornamos inimigos de pessoas que nem amizade tivemos, por ouvir pessoas erradas. Muitas vezes nós criamos imagem do outro sobre a perspectiva de outro. Nós somos campeões, nós temos uma habilidade de criar em nossas mentes critérios de julgamento e categorias. Aonde é que nós encaixamos as pessoas? E em vez de ouvir a opinião de Deus. Deus repreendeu. Eu vou encerrar daqui a pouquinho. Na hora que acabar nós vamos embora, amém? Eu vou só encerrar. Já. Deus deu chance de arrependimento. Deus dá chance de arrependimento para nós todos os dias. Quando o amigo sair daqui e for para casa, esse percurso daqui até em casa, você vai pensando em todas as besteiras que você cometeu na vida, porque eu também já. E no meio do caminho você diz assim, me perdoa. Porque quando eu fiz isto, eu de fato não tinha consciência, não sabia o tanto que isso era desagradável a ti. Me perdoa. E ele perdoa. Ele perdoa. Porque ele dá chance de arrependimento. Olha só, versículo 19. Porém, enviou profetas entre eles para fazer tornar ao Senhor. Então estava todo mundo desviado, todo mundo voltado para a idolatria, para o mal. Estava uma bagunça só. Levanta profetas no meio deles. Profetas, homens de Deus. Gente, se arrepende. Gente, vocês estão reis, se arrepende. Volte para os caminhos do Senhor. Olha o que a Bíblia diz. Os quais protestaram contra eles e não deram ouvidos aos profetas. Sabe aquele homem que estava no nada? Do nada. Deus estende a mão para ele. Leva ele em algum lugar. E quando coloca ele em algum lugar, ele começa a viver aparentemente aquilo que agrada a Deus e de repente ele começa a ir para um outro caminho. E ele está lá na frente. Aí Deus chama os profetas. Os profetas vão lá e dizem, ei, seu lugar é aqui, volta para cá. O lugar que Deus te colocou é aqui, não é aí. Ele disse, não, eu já cheguei onde eu queria.
Deus já me levou onde eu queria. Eu já sou o pastor presidente do ministério, não preciso mais me submeter a isso. Já sou vereador, já sou prefeito, já sou presidente, não preciso mais me submeter a isso. E Deus está falando, volta, 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 porque senão eu vou tratar com você. Volta! E Deus usa profeta. Deus usa homens deles. E eu garanto para você que todos que aqui estão são profetas de Deus na sua vida. São profetas de Deus na sua vida. Assim como os pais que trazem os nenezinhos aqui em cima, e aí fica um monte de testemunho do lado direito, um monte de testemunho do lado esquerdo. Aí eu digo assim, ó, pai, as pessoas aqui vão ser testemunhas da forma que você vai educar esse menino. Eis aqui as testemunhas diante de Deus da forma que vocês vão gerir a nossa cidade. Nós jamais seremos políticos ao seu lado. Seremos profetas. Deus nos chamou para estar num lugar, com todo respeito a Vossa Excelência, com todo respeito, Deus nos chamou para estarmos num lugar que não é para qualquer homem. Nós não fomos chamados para limpar o palácio do rei. Nós somos chamados para sentar do lado do trono dele. Aleluias. 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 Não despreze o seu ministério. Deus te chamou para você ser profeta. Você pode almejar o Brasil. Não é pecado não. Mas almeja Araxá primeiro. Chore por ela. Clame por ela. Cubra os nossos governantes de oração. Seja profeta na vida deles. Em nome de Jesus. As consequências para quem deixa de ouvir Deus. É bom fechar o texto. Pelo menos a gente vai para casa com o texto fechado. Versículo 20. E o Espírito de Deus revestiu Zacarias, filho do sacerdote Joiada, ao qual se pôs de pé acima do povo. Chegou, o povo está tudo lá. Chegou numa parte alta, de pé, com autoridade, sem medo. Sem medo, sem lero-lero, sem mimimi. Olhou para o rei, chamou a atenção do rei e falou: ei, rei, olha aqui para mim. Assim diz Deus: porque transgrides os mandamentos do Senhor? Foi uma pergunta. Portanto, não irão mais prosperar. A partir de hoje, tudo que vocês fizerem não prosperará. Porque deixaste o Senhor. Presta atenção. O Senhor também vos deixará. Eu sempre digo que Deus não remove a sua presença na vida de ninguém. De ninguém, irmão. Deus não remove a sua presença na vida de ninguém. Somos nós que removemos a presença dele. Por espontaneidade, por livre-arbítrio, pelas escolhas que fazemos em nossas vidas. Hoje o que mais tem nos púlpitos das igrejas são contadores de histórias, homens que só sabem gritar para tentar levar um movimento para a igreja, mas falta unção, falta sabedoria, falta vida com Deus. Por quê? Porque ele removeu devido à vaidade, devido ao desejo da fama, o desejo de poder. Ele mesmo removeu a presença humilde, simples, grandiosa de Deus. Mantenha-se nesse coração humilde. Mantenha-se nessa pequenez diante do grande, todo-poderoso Deus. Abrace os caídos. Honre, coloque o melhor lugar da mesa para os pequenos. Seja um exemplo. Assim como nós somos exemplo. Assim como Deus quer que sejamos exemplo. Deus não remove a sua presença, é o pecado, é a apostasia que assim o faz. É o pecado e a apostasia, é o mal que está dentro da gente que expulsa. Ninguém acorda de manhã e fala assim: amor, oi amor, nosso casamento estava maravilhoso. Eu só pensei numa coisa aqui, acho que hoje eu estou te deixando, viu? Por quê, amor?
Tá muito bom nosso casamento. Nosso relacionamento tá perfeito. Eu estou te deixando, tá bom? Ah, tá bom. Eu vou lá no cartório para evidenciar o divórcio. Tá ótimo então. Toda separação, todo rompimento, todo. Você viu aquilo assim, ó? Não, saiu daqui, foi bom, foi benção. Saiu daqui para seguir o seu caminho, saiu daqui para multiplicar, para avançar. Né? Esse pode ser o fim, mas não foi o início. Todo rompimento, toda quebra de aliança, toda, do filho que chega ao pai e fala: papai, estou indo embora porque eu me formei na faculdade, estou indo embora, consegui um emprego e aluguei minha casa. Todos rompimentos, seja ele bom ou seja ele ruim, ele sempre tem um pouco de eu nessa história. Ele sempre tem um pouco do ego nessa história. Ele sempre tem uma tomada de decisão, uma escolha. E Deus fez nós exatamente para isso, para escolher. Ele deu a nós algo que só Ele tem. O diabo não tem. A Bíblia diz que Satanás está ao comando de Deus. O diabo não tem. Só nós temos. Os animais não têm. As árvores, não, as aves que voam, o peixe do mar, os animais terrestres, não tem. Livre arbítrio. Tomada de decisão. Nós temos. Nós decidimos sair daqui hoje. Sirva a Deus ou não? Aplico isso que o pastor ensinou ou não? Sei lá, foi muita conversa, foi muita história, foi muito... sei lá. Ação voluntária. Por que deixaste o Senhor? Eu vos deixarei. E um coração corrompido é um coração endurecido. E um coração endurecido é um coração conspirador. Versículo 21. É a Bíblia que está dizendo, não é eu. E eles conspiraram contra ele, o apedrejaram com pedras por mandado do rei no pátio da casa do Senhor. O que foi isso? Foi o seguinte. Deus disse através do profeta Zacarias, a propósito, o profeta Zacarias, depois de chegar e dizer, Deus não vai prosperar vocês, arrependam-se, vocês se afastaram de Deus, então Deus se afastou de vocês, e foi grave. Porque você paga um preço, Robson. Para ser luz no meio das trevas, Mauro, você paga um preço. Pastores, para ser profeta tem que pagar um preço. Porque afinal de contas, Deus não chamou para nós amassagearmos egos e agradar homens. Deus não chamou para agradar a Deus, agradar a Ele. E aqui, o Zacarias não estava nem um pouco preocupado se ele ia agradar o rei, se ele não ia. Agora vem a consequência. Armaram uma cilada, pegaram o Zacarias dentro do templo e mataram o profeta dentro do templo. Observa, lá atrás, quando Atalia entrou no templo, Joiada falou assim, tira ela para fora do templo e mata ela lá fora. Porque matar aqui dentro é transgredir Deus, é profanar a presença de Deus. O profeta Zacarias, filho de Joiada, foi morto dentro do templo. Então dá para vocês entender o nível de ignorância que esse povo estava. Só que eu costumo dizer que nem toda mentira prospera por todo tempo. Ela pode prosperar por algum tempo. Por algum tempo a mentira pode prosperar, mas não por todo tempo. O profeta Zacarias morto, o exército sírio vem, entra dentro de Jerusalém e arrebenta com tudo, destrói com tudo. O Joás fica ferido, pegam o Joás, levam o Joás, põem na cama, põem o travesseirinho, os soldados saem e diz assim, sabe uma coisa? Tudo que nós ouvimos enquanto Deus estava no nosso meio, nós praticamos. Tudo aquilo que Deus falou para nós não praticarmos, nós praticamos. Culpa desse homem aqui. Culpa dele. Vão matar ele. Combinaram entre eles, os próprios guardas. Foram lá
e mataram o rei. Qual foi o final do rei? Qual foi o final da vida do rei? Versículo 22. Assim, o rei Joiada não lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera. Porém, ele matou o filho, a qual morrendo disse: o Senhor requererá. Versículo 23 do capítulo 24. Não, versículo 25, parte B, só versículo 25. Pulei aqui alguns pontos. E sepultaram e enterraram o rei Joás na cidade de Davi. Agora veja. Porém, não sepultaram no sepulcro dos reis. Acabou o governo, infamado, morto pelos seus, e nem na história o seu nome está até hoje, a não ser na Bíblia. Se você for lá em Israel, no túmulo dos reis, o nome dele não está gravado. Por quê, pastor? Porque deixou de ouvir Deus. A história desse homem serve como lição para homens pequenos se tornarem grandes, e homens grandes se tornarem maiores ainda, e estarem firmes com Deus. Aleluia. Você pode aplaudir a Jesus? Se coloque de pé no seu lugar. Aleluia. Eu já vou passar para você. Perdoe o horário, que nós ultrapassamos o horário. Essa é uma narrativa bíblica. Já tinha ouvido essa história? Mauro, já tinha, Robson? Que lições eu levo comigo? Essa é a pergunta que eu tenho que levar isso comigo. Estar com o ouvido inclinado para Deus. Sempre. Vocês ganharam uma Bíblia. Eis aí a voz de Deus. Leia, Mauro. Leia com a sua esposa. Leia com ela. Leia com ela, é bom. Porque às vezes, como é que eu faço para falar com Deus? Está aqui. Aqui a própria palavra ensina como falar com Ele. Eu costumo dizer que quer falar com Deus, ore. Quer ouvir Deus falar? Leia a Bíblia. Leva isso com vocês. Presidente da Câmara, vereadores, secretários. Levem isso, mulheres, esposas, mãe. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica, mas a tola destrói com as próprias mãos. Ser sábia. Ser sábia é introduzir no marido sabedoria. É introjetar no marido sabedoria. É levar a ele o socorro no momento que precisa de socorro. É estar do lado dele. Não é à toa que Deus fez o homem da costela, a mulher da costela, para estar do lado dele. Ajudar ele a crescer. Estar de pé. Estar forte. Sejam sábios. Eu profetizo sobre a vida de vocês, sejam sábios, no nome de Jesus. E a primeira pessoa, no caso, no seu caso, Roberto, sua mãe, né? Sua mãe. A primeira pessoa que vocês têm que ouvir. Viu, Farley? Rafael. A primeira é a sua esposa. É a sua esposa. Viu, Mauro? Sua esposa? É a primeira. É a ela que você tem que buscar opinião. Deus vai levantar uma mulher abençoada na sua vida. Em nome de Jesus. Coloque a mão nos seus corações, pastores. Obrigado, Deus, por essa palavra. Em nome de Jesus te damos graça. Obrigado porque a sua palavra é viva e verdadeira e ela produz vida dentro de nós. Eu tenho certeza que todos nós saímos daqui instruídos pelo teu Espírito Santo, alimentados pela tua justiça, firmes na tua santidade, e que o seu nome foi honrado nesta manhã. O seu nome foi glorificado e continuará sendo glorificado na vida dos nossos governantes, porque nós profetizamos sobre eles. Em nome de Jesus, um governo santo, uma vida santa, um governo santo. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor, aleluia.